Direitos humanos, fome e espera em Gaza. Um dia na fila do pão em Khan Younis. Eu não sei pronunciar isso, gente, me desculpem. Em meio à destruição de Gaza, restaram poucas padarias para atender a população que precisa esperar horas sob o sol um único pão. Alguns desistem. Esse texto é do Donia Armad Abu Sita, do Resumo Latino-Americano, e foi traduzido pela Ana Corbusier. Quais os destaques dele? Sim, como comentei anteriormente, é uma crônica, então não é uma análise, é uma crônica dessa escritora e professora de Gaza, chamada Dona Amadi Abucita, e ela vai contar do momento em que ela acorda, todo o processo dela de se levantar, enfim, para se preparar para ir para essa fila do pão, para uma padaria chamada Doha. Então, a destruição que Israel tem operado em Gaza destruiu toda a infraestrutura, inclusive as padarias. O impedimento de Israel à entrada de ajuda humanitária em Gaza também tem feito com que as poucas padarias que restaram não sejam abertas, porque você não tem alimentos para trabalhar e também falta combustível. Então ela fala que existe, né, uma das padarias que existem lá é essa padaria chamada Doha, em que uma multidão de pessoas se dirige até lá para conseguir um pão por $1 cada um. Ao todo, ali, ela conta que ela esperou cerca de 6 horas para conseguir pegar um pão. E aí, nesse meio tempo, ela vai conversando com pessoas que estão na fila também, que vão compartilhando as suas perdas. Então, ela conversa com uma senhora, por exemplo, que perdeu o marido no bombardeio. Também conversa com uma outra mulher também, cuja casa foi destruída. Então, é um texto muito, muito, muito sensível mesmo. E, enfim, ali ela conta que a distribuição, por exemplo, começa em cerca das 11 horas da manhã. Ela vai acontecendo aos poucos, é uma padaria pequena, só cabe 20 pessoas dentro. Então, entram 20 pessoas, pegam seus pães e depois tem que esperar mais meia hora, provavelmente, inclusive, para conseguir fabricar mais pães. E aí, nesse processo, muitas pessoas, inclusive, desistem, porque a espera é sob o sol muito forte. Então, é muito interessante mesmo. A gente trouxe realmente para comentar. A gente até vai falar um pouquinho sobre um outro texto sobre Gaza também que a gente publicou essa semana, mas valia a pena trazer essas informações. A gente convida vocês a estar lendo esse texto porque é realmente muito sensível. Eu tenho aqui também, a gente tem mais um novo membro, Gui. Olha só, o Fernando LM do Amaral. Fernando, seja muito bem-vindo. Ele também mandou um comentário aqui, já vou aproveitar para ler. Ele diz: além do inaceitável genocídio de Netanyahu, transformou Gaza em um gueto de Israel. Palestina livre. Seja bem-vindo, Fernando. A gente super pró-Palestina aqui, então vai ser um espaço que você vai se sentir bem à vontade. E muito obrigado por ser membro. A gente tá sempre muito feliz quando aparece um novo membro. Gui, eu vou começar para falar desse assunto assim com a maior seriedade possível, porque é um assunto recorrente aqui, e eu separei um outro ponto que eu acho que eu nunca tinha falado, que é entender como que funciona essa economia da fome. Para vocês terem ideia, 1 quilo de tomate que custava $1 antes da guerra, hoje custa $12, enquanto o salário médio em Gaza é de $3 ao dia. Israel controla até as sementes agrícolas, forçando os palestinos a comprar insumos caros de empresas israelenses. Um ciclo de dependência neocolonial. É preciso entender também quem é o alvo principal dessa economia. Exemplo, em Rafah, na cidade ao sul da faixa de Gaza, é normal relatos de mães que são obrigadas a distrair filhos famintos com brincadeiras na areia, enquanto racionam por um único pão em cerca de 3 a 4 dias. Crianças choram de fome em filas e 40% dos menores de 5 anos sofrem de desnutrição aguda. E todos esses relatos são reais. Eu trago aqui e eles são facilmente checáveis aí, você pode encontrar no site da FEPAL ou até em algumas matérias aqui da Diálogos que tem lá o link da onde está a informação. E isso tudo configura um projeto de extermínio geracional. Eles estão impedindo os palestinos de seguir, terminando ali na primeira infância para que não tenha uma resistência no futuro. Enquanto a gente assiste o sionismo fingindo que discute um falso processo de paz, as crianças palestinas lambem sal no chão literalmente para enganar a fome. Enquanto a ONU chama isso de crise humanitária, o que é literalmente uma hipocrisia, nós aqui da DSG denunciamos isso aqui como capitalismo genocídio. Capitalismo genocida, desculpa. O mesmo sistema que explora trabalhadores no sul global, aliás, é o que bombardeia padarias em Gaza. A fome não é uma falha,
É a lógica do lucro sobre a vida. Eu acho assim, Gui, que a gente traz várias coisas sobre isso. A gente tem um e-book também, pessoal, que tem vários relatos importantes aí. A gente tem o Issam, que é um cara que tá lá em Gaza, que ele tá, tipo, é um jornalista que tá lá em Gaza e se deslocando para cima e para baixo, Gaza, Rafah, Cisjordânia. E ele traz sempre, a gente posta alguns textos dele aqui, tem sido mais difícil com esse encurralamento que eles fizeram com os jornalistas lá, mas ele traz muito disso, de como é essa sensação de sobrevida. Então eu recomendo que vocês leiam o e-book, a gente vai deixar o link também na descrição do vídeo, porque é uma forma de você se inteirar. E tem também personagens ali que escrevem, né, Gui, como o Ali de Rabah, que é o presidente da FEPAL aqui no Brasil, e isso dá uma coisa mais prática do que está acontecendo lá. A gente faz um resumo, se chama O Genocídio Será Televisionado. Então, é muito bom. Eu recomendo aí para que vocês vejam. Gui, mais alguma coisa? Sim, eu queria comentar também, só para convidar vocês a estar lendo um texto que nós publicamos essa semana, do Eduardo Vasco, falando sobre o Salah Adin Yasser Hamadi, que é um jovem brasileiro de cidadania brasileira que está preso em Israel. Ele tem 17 anos e ele é primo do Walid Ahmed, que morreu no mês passado sob condições de fome e maus tratos nas prisões israelenses. É uma entrevista em que ele traz falas dos pais do Salah. Eles dizem que quando eles foram visitar o Salah na prisão de Ofer, vou falar um pouquinho sobre ela rapidamente, mas eles não reconheceram o filho por conta que ele estava muito mais magro do que ele já era, com uma barba muito grande, cabelo raspado, e ele já havia passado por essas prisões, já havia sido preso anteriormente sob acusações que, como o Eduardo descreve, são muito frágeis de resistência, assim como a maioria desses prisioneiros nessas masmorras israelenses são acusados de terrorismo indiscriminadamente e sem também sujeitos a um processo, a julgamentos realmente justos. E o texto ele vai apontar o seguinte, que essa prisão de Ofer, ela tem extensas denúncias de torturas, abusos, humilhações e que os prisioneiros são submetidos a frio e fome. Tanto que um dos apelidos que tem para essa prisão de Ofer é Guantánamo, é uma Guantánamo de Israel. E os pais, eles suplicam, eles pedem a ajuda do governo brasileiro para que intervenha e consigam tirar o Salah dessa prisão. A gente convida vocês a estar lendo essa matéria também. Tem bastante gente comentando, a gente viu na mídia, né, falando da história dele. E eu só vou ler um trechinho também da fala da mãe do Salah, que ela diz o seguinte: a causa palestina é uma causa justa e humanitária. Eu peço que o governo e o povo brasileiros deem mais atenção a ela. Não é só meu filho. Há vários outros jovens inocentes sofrendo. Temos passado por coisas que ninguém suporta. O Brasil é um país que sempre esteve do lado da justiça. Sei que o presidente é justo e deveria tomar mais decisões contra a ocupação. Enfim, a gente convida vocês a estar lendo. O título dele está aqui na nossa home, ó. Não o reconheci. Pais de brasileiro torturado em Guantánamo israelense pedem ajuda ao Brasil. É isso. Tem uma questão só pra gente encerrar aqui, Gui, que eu lembrei, que a Mira, até na entrevista que ela fez com o Paulo Canabrava, ela trouxe que como pode, né, o governo brasileiro, quando... Oi, Jaque! Caramba, nem tinha visto que era Jaque. Eu estudei com ela. Que o governo brasileiro, ele só foi descobrir que tinham brasileiros lá presos lá em Gaza, enfim, reféns de Israel, depois da morte daquele primeiro. Aí ele fez um levantamento e descobriu que tinham vários outros palestinos brasileiros lá. Então, assim, é uma falha imperdoável, gente. Como assim tem pessoas que são brasileiras lá e o governo não detectou isso antes, sabe? Até para fazer uma negociação, que a gente sabe que leva tempo. Não é fácil você, tipo, pedir pra trazer essas pessoas para cá. Leva muito tempo. E esse tempo pode ser decisivo entre vida e morte. Então, assim, houve uma falha muito grande, assim, enfim, espero que não haja novamente, né, um descaso com essas pessoas, porque são seres humanos, além de tudo, mas o fato de ser brasileiro diz muito sobre como a gente vai lidar com isso.